Informação, o Varanda na sexta-feira, nós trouxemos de forma exclusiva que o Santos tinha interesse na contratação do atacante Luciano, né? Luciano, de 31 anos, que pertence ao São Paulo, tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Uma informação complementar foi trazida no dia de hoje pelo André Hernan, né? Do portal UOL. O Hernan disse que o São Paulo recusou a primeira proposta do Santos Futebol Clube e nesse momento as negociações estão congeladas. O Santos fez uma proposta para ter o Luciano para o São Paulo, oferecendo o Lucas Barbosa e, claro, mais uma compensação financeira para ter o Luciano. Ô Russo, eu acho o Luciano um bom atacante, né? Não acho ele craque, mas acho ele um bom atacante. Um jogador que está vivendo um momento já de desgaste com a torcida São Paulina. Há muito tempo o Luciano é o atacante do São Paulo. Tem desgaste do Luciano com o Zubeldia também, né? A gente sabe que dificilmente o Luciano vai ficar para a próxima temporada no São Paulo. A relação está bastante desgastada e o Luciano tem sido alvo do mercado. E o Santos demonstrou interesse no Luciano, conforme antecipamos na última sexta-feira. Agora, faz sentido o Santos tentar envolver Lucas Barbosa, que é um jogador novo, por um jogador veterano? O Luciano já tem 31, Elias. É um jogador, talvez veterano seja um exagero do meu lado, mas é um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, 31 anos. Faz sentido essa negociação, Russo? Tentar envolver o Lucas Barbosa, que é um jovem jogador, em troca de um jogador mais experiente, mais rodado, e ainda dar uma compensação financeira para o São Paulo? Parece que o São Paulo ajudou o Santos aí em não aceitar essa proposta, Elias. Marcão, mas eu sinceramente eu acho que eu gostaria de ver essa negociação, porque a gente não sabe que Lucas Barbosa que vai jogar. Opa, desculpa. Como que ele vai se apresentar na próxima temporada, né? Porque jogar no Juventude, sem pressão, sem aquela obrigação de conquistar títulos é uma coisa. Agora voltar para o Santos, já não teve uma boa passagem quando jogou no profissional. Eu acho que o Luciano é um jogador acostumado a grandes decisões, um cara experiente, um jogador que... Eu acho que o Santos precisa de um cara assim, meio maluco que nem ele. Maluco no bom sentido, né? Um cara que às vezes parece um pouco displicente, mas não é isso. Então acho que valeria a aposta sim. Eu gosto do futebol do Luciano. Eu acho que seria um bom jogador, uma boa contratação para a temporada de 25. Um cara experiente, um cara acostumado a disputar títulos também. Eu, sinceramente, eu acho que não teria nada de anormal aí não, viu, Marcão? Eu entendo o seguinte, Elias. O Lucas Barbosa é um jovem jogador, foi destaque do Juventude na temporada. Eu acho que o Lucas Barbosa tem dois caminhos, na minha opinião. Ou ele, de fato, é vendido e o Santos faz dinheiro com o Lucas Barbosa, ou, de fato, ele é aproveitado pelo Santos. Aproveitado no elenco de 2025. Você trocar o Lucas Barbosa, ou você troca o Lucas Barbosa por um outro grande jogador incontestável e de uma idade similar a ele, ou você segura, ou até mesmo faz dinheiro com ele. Agora, você trocar o Lucas Barbosa, envolver o Lucas Barbosa, que ainda é um garoto, tem muito futuro pela frente, para trazer o Luciano, que eu particularmente gosto, acho que seria um bom jogador no Santos Futebol Clube, mas com uma idade já um pouco mais avançada, para mim seria um erro muito grande. Não faria isso. Não faria isso. E o São Paulo precisa entender também que o Luciano, se o São Paulo quiser ganhar muito dinheiro com o Luciano, não vai negociar o atleta com o futebol brasileiro. Esqueçam. Esqueçam isso. Talvez algum clube do mundo árabe, algum clube mexicano faça alguma loucura, algum clube japonês, enfim. Mas o Luciano não tem tanto mercado assim, olhando um jogador que tem passe fixado no São Paulo. Ou seja, uma coisa é o Luciano ter o passe livre e ele vai lá e escolhe onde ele quer jogar. Aí ele teria muitas propostas, mas ter que pagar para o São Paulo para ter o Luciano, aí me parece algo fora da realidade do Santos Futebol Clube. Mais ainda envolvendo o Lucas Barbosa. Então, eu acho que o São Paulo, recusando essa proposta, ele mais ajudou o Santos do que qualquer outra coisa. Que para mim era loucura. Respeito a opinião do Russo, mas eu acho loucura você ceder o Lucas Barbosa e trazer o Luciano. Eu gostaria muito de ver o Luciano no Santos, mas não cedendo o Lucas Barbosa. Para mim não é uma boa, não. Para mim não é uma boa, não. O Lucas Barbosa é um jogador que marcou 14 gols na temporada. Se bobear,
eu não tenho aqui o número do Luciano, o Lucas Barbosa fez mais gols que o Luciano na temporada. É mais novo que o Luciano. Então, para mim, seria um erro muito grande. O São Paulo ajuda o Santos Futebol Clube ao recusar a proposta. Vamos ver o que o Santos... Agora, por exemplo, se é um Soteldo, aí eu já penso diferente. Entendeu? O Soteldo é um jogador que a tendência do Soteldo é cair no mercado. É diferente do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa é um jogador jovem, um jogador novo. O Soteldo é problemático e já tem uma idade um pouco mais avançada. Aí eu pensaria, manda o problema lá pro São Paulo e traz o Luciano, que é problema para eles também. O Luciano tá de biquinho com o Zubeldia. Entendeu? E o Santos precisa de um 9. Ou 10, como queiram, né? Eu acho que o 10 pro Luciano é demais. O 10 pro Luciano é demais. Eu não daria 10 pro Luciano. Mas a 9 pro Luciano eu daria. Então o Soteldo seria, na minha opinião, uma moeda de troca melhor neste caso do que o Barbosa. Quer ver um outro jogador, Elias Cabrini Russo, que poderia ser utilizado como moeda de troca legal? Lucas Braga. Lucas Braga. O Lucas Braga vai voltar pro Santos e a torcida vai chiar de novo com ele. E também já tem uma idade, o Lucas Braga já tem ali 24, 25, 26 anos, entendeu? Mas eu não mexeria com Barbosa, principalmente... Olha lá, o Edilson Paulista colocou aqui que o Luciano marcou 18 gols no ano. Então marcou 4 a mais do que o Barbosa, né? Mais um time melhor, né? O Sérgio DK, ligado no Varanda Futebol Debate. Leonardo César, grande abraço pra você. O Lucão Gonçalves, Marcão, que posição jogou o Barbosa no Juventude? Ponta, abraço de Miami, isso. Jogava aberto mais pela direita e muitas vezes ali até como segundo atacante, né? Na verdade, o Juventude, o dono do time era o Barbosa, pô. O dono do time era o Barbosa. O Barbosa jogava em tudo quanto é posição. Ele era o famoso Coringa, né, Elias Russo? Ele era o dono do time, ele era o protagonista no Juventude. No Santos ele é coadjuvante, né? Exatamente, Marcão. Lá jogava pela ponta, né? Às vezes pelo lado direito, em alguns momentos como centroavante mesmo, ali como 9 um pouco mais fixo, se movimentava bastante e acabou encaixando, né, naquele time ali. Até o João Lucas também acabou sendo um destaque, tanto que o Grêmio tem interesse nele também. Mas é um jogador que eu vejo, Marcão, uma certa lentidão nele, e eu não sei, eu acho que ele não vai ser útil para o time do Santos na próxima temporada, a não ser que o Santos dê uma oportunidade para ele para disputar o Campeonato Paulista, para ver como que ele vai se sair. Então é por isso que eu acho que é um jogador que, tudo bem, foi um destaque no Juventude, mas eu acredito que o Santos não vai conseguir um dinheiro tão bom assim, com a venda, com uma negociação em cima do Lucas Barbosa. Por isso que eu acho que seria trazer o Luciano, que é um cara que já tem essa experiência, um cara... O Santos precisa, às vezes, de um cara irreverente também, assim como é o Luciano, não irresponsável, como muitas vezes o Soteldo é, né? Mas é um cara que briga com todo mundo, que vai para cima de arbitragem, o cara vai para cima do adversário. A gente precisa, às vezes, de um jogador assim para impor respeito dentro de campo. Eu acho que o Luciano é esse cara, e eu não vejo assim que o Lucas Barbosa vai ser um cara que vai jogar no Santos na próxima temporada e ser o mesmo destaque que ele foi no Juventude. Tá aí, né? O Barbosa, ele sai do Santos como uma interrogação, né? Ele sai do Santos como uma promessa que não vingou no Santos. E ele volta agora para o Santos como uma realidade. Então, eu apostaria nesse jogador, no Lucas Barbosa. Não sei se para ser titular, talvez não, muito provavelmente não. Mas eu utilizaria o Barbosa para compor elenco. Desses jogadores que estão voltando, o único que eu aproveitaria seria o Lucas Barbosa. O Lucas Braga eu venderia, emprestaria, doaria. O Soteldo eu venderia, emprestaria. Quando eu falo doaria é uma brincadeira, tá, gente? Eu não aproveitaria. O Zanocelo idem. O único jogador dessa safra de emprestados que eu gostaria de aproveitar é o Barbosa. Agora, se chega uma proposta legal pelo Barbosa, aí, meu amigo, entre a dúvida, né, de você ter a confirmação que o Barbosa no Santos vai jogar bola e de fato uma proposta que resolve o problema do Santos no momento, eu vendo o jogador. Agora tem que ser uma proposta boa pelo Barbosa. Aí eu venderia. Agora, se não chegar nada muito interessante, segura o Lucas Barbosa, pelo menos aguarda até a próxima janela para saber se ele vai ser o Barbosa do Juventude ou se ele vai ser o Barbosa que foi pro Juventude, né? Porque quando ele vai pro Juventude, ninguém estava apostando mais nada no Barbosa. E lá ele vingou, lá ele aconteceu. Agora, Elias Russo, me diga uma coisa.
Me diga uma coisa, o Tony Vasquez está falando do Jandrei. Não, deixa o Jandrei por lá, O Elias, me diga uma coisa, esse Lucas Ronier, que interessa ao Grêmio e também tem interesse de clubes portugueses, a multa dele aqui para o futebol brasileiro é 200 milhões de reais, Elias. E para fora é 60 milhões de euros, Elias Cabrini Russo. Esse é bom jogador, né? Mas me parece que está fora da realidade do Santos Futebol Clube. O Santos tentou, mas é um jogador que está totalmente descartado pelas questões financeiras. Me parece que o Grêmio está mais próximo aqui no Brasil de levar o Ronier, ou até mesmo clubes portugueses que têm interesse também no atleta. Esse é bom jogador, hein, Russo? A pergunta para você é o seguinte, Lucas Ronier ou Eric Pulga do Ceará? Quem é melhor? Marcão, são dois bons jogadores, né? Eu acho que essa multa do Ronier realmente nenhum time brasileiro vai pagar. A gente vê que o Santos também fez isso, né? Com o Rueda colocando multa altíssima no Thailson, por exemplo, em outros jogadores, que a gente sabia que não ia sair por esse valor. O próprio Marcos Leonardo também, né? Não saiu pelo valor da multa. Então acho que o time faz isso mais para segurar o jogador, mas acho que realmente foi um grande destaque. Eu já vinha falando desse jogador há bastante tempo, nas 2 partidas que ele fez contra o Santos e outros jogos que eu tinha visto também. Um garoto novo ainda, jogador de velocidade pelo lado direito ali, acho que cairia como uma luva no time do Santos. E o Pulga é o cara um pouco mais avançado ali, né, Marcão? Um cara que sabe fazer gols também, mas acho que se o Santos pudesse trazer os dois, seria ótimo, mas eu acho que o Ronier é um pouquinho melhor tecnicamente e até um pouco mais jovem também do que o Pulga, então se pudesse trazer um dos dois, eu traria o Ronier, Marcão. Perfeito. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Eu acho o Ronier bom, mas pra mim o Eric Pulga tá mais pronto do que o Ronier. Pra mim o Eric Pulga é um jogador mais pronto que o Ronier. O Ronier, no final ali da temporada, não era titular do Curitiba. É bom jogador, mas muitas vezes ficou no banco de reservas. Já o Eric Pulga foi artilheiro da Série B do futebol brasileiro e, na minha opinião, destaque do Ceará na temporada 2024. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Gerson, Marcão me responde. Você prefere uma arena na capital para 50 mil ou em Santos para 25? Aí, claro, uma arena na capital para 50 mil, tá bom? Mas não tem essa possibilidade neste momento, viu, Giancarlo? Quem que é que me mandou? O Gerson? O Gerson. É claro, se eu tiver uma possibilidade de construir uma arena para 50 mil em São Paulo e uma arena para 25 em Santos, eu opto pela arena de 50 mil em São Paulo. É claro, é óbvio isso, né? Eu entendo somente que nesse momento a realidade do Santos é uma arena em Santos. Então não adianta eu ficar sonhando, pensando em arena em São Paulo. Não tem nada. Não tem nada de concreto em São Paulo. O que temos, o projeto é em Santos, para 30 mil pessoas. E pela média de público do Santos, que é de 11 mil pessoas, 30 mil, estaríamos triplicando. Marcão, mas o Santos leva 50 mil. Leva 50 mil em jogos pontuais. Não vai levar todo dia, não vai levar toda hora. Não leva. Não acreditem que leva, não. Porque não leva, a gente sabe que não leva. Pode levar no primeiro ano de arena. Pode, mas não vai ser... A não ser que a postura da torcida do Santos mude como mudou a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo era a torcida de sofá, era a torcida só quando o time estava bem. A torcida do São Paulo mudou a postura e agora tem média de 43, 45 mil no Morumbi. Mudaram a postura a torcida do São Paulo. A do Santos não é estádio que vai fazer com que o Santos tenha 40, 50 mil. É a mudança de postura do torcedor. Tem muito torcedor que pede estádio para 50 mil, mas que sequer vai à Vila Belmiro. Que não vai em jogo. Então, porque o Santos tem que ter estádio para 70 mil, 80 mil. Parem de balela. A média do Santos hoje é 11 mil torcedores. É 11 mil torcedores. Acordar pra vida. O Nex Tezeira, em São Paulo, leva 100 mil todo jogo. Tá de brincadeira, pô. Você tá de brincadeira. Você tá acreditando em Papai Noel? Quer um panetone de final do ano ou não? Ih, mamãe! Você tá de brincadeira. Santos e Ferroviária no Canindé tinha 11 mil torcedores. Santos e Palmeiras, antes da pandemia, tinha 17 mil torcedores, torcida única no Pacaembu. Um monte de jogo que eu fui aí no Pacaembu com 18, 16, 15, 14, 13. Pô, tá de brincadeira, 100 mil torcedores. Leva numa final de Libertadores.
Quarta-feira à noite, 100 mil torcedores. Tá de brincadeira, pô.